Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui então resolver mais um exercício relacionado, tá, à relação fundamental da trigonometria. O exercício 6 diz o seguinte, pessoal: dado o cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Com π sobre 2 menor do que x, menor do que π, certo, pessoal? Calcular a tangente de x. Bom, galera, vejamos. O que o exercício está falando para mim, pessoal? O exercício está falando para mim calcular a tangente, beleza? Ele quer que eu calcule a tangente. Bom, pessoal, eu sei que a tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas percebam que o exercício aqui não está falando de trigonometria no triângulo retângulo. Perceberam? Então não posso usar essa informação. Por isso eu vou ter que usar aquela identidade trigonométrica que eu falei para vocês, onde a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Ou seja, para que eu consiga determinar quem é a tangente de alfa, ou melhor, aqui alfa não, né, pessoal? Eu estou chamando alfa, mas o nosso exercício aqui ele coloca x, né? Para que eu consiga determinar a tangente de x, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer isso aqui então. Vou pegar o seno de x e dividir pelo cosseno de x. Bom, observem que o cosseno eu já tenho essa informação. Está faltando apenas quem, pessoal? Está faltando nesse exercício eu descobrir quem é o seno de x, beleza? Tá, e tem mais, pessoal. Aqui agora tem uma informação importantíssima, essa informação aqui, ó. O exercício está falando para mim, tá, pessoal, que eu estou trabalhando com o meu ângulo x no intervalo de π sobre 2 até o π. Vamos entender esse negócio direitinho? Vamos lá. Professor, olha, é o seguinte, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, certo? Eu sei que aqui, pessoal, olha, o π sobre 2 é esse cara aqui, certo? E eu sei que o π é esse cara aqui, ok. Bom, pessoal, então, de qual quadrante eu estou falando? É óbvio, então, que eu estou falando do segundo quadrante, certo? Então, galera, percebam que a minha tangente, tá, pessoal? A minha tangente, lá no segundo quadrante, ela é o quê? Ela é negativa. Vamos lembrar lá do setaco 12, 13, 14. Então, significa que a resposta da tangente que eu vou encontrar no final, ela vai ser negativa. Tá, mas beleza. Por enquanto, o que eu sei, pessoal? Eu sei que eu estou trabalhando no segundo quadrante, certo? E eu preciso descobrir o seno. Beleza, então, para descobrir o seno, galera, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. Tá? Por que eu vou usar a relação fundamental da trigonometria? Porque o exercício me deu o cosseno. Então, vamos lá, pessoal. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x não é igual a 1? Beleza. Então, eu quero encontrar o seno ao quadrado de x, né, pessoal? Mais, pessoal, aqui quanto que é o cosseno? Menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, né, galera? Isso aqui é ao quadrado, igual a 1. Bom, pessoal, resolvendo aqui a nossa potência, eu vou ter o seguinte, que seno ao quadrado de x, né, mais, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, né, pessoal? Mais, tá, pessoal? Resolvendo a potência, galera, todo número elevado ao quadrado, tá, pessoal, dá uma resposta positiva, não dá? Por isso eu já estou colocando aqui o mais, correto? E aí, pessoal, esse expoente 2 aqui, ó, com esse índice 2, podem ser simplificados, certo? Para o nosso cálculo. Então, vai ficar assim, 3 sobre... Pessoal, e 3 ao quadrado vai dar 9, certo, galera? Igual a 1, beleza? Pessoal, percebam aqui, então, que o seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o 3 sobre 9. E aí você fala, professor, 3 e 9 dava para simplificar, não dava? Dava, mas vamos evitar aqui e já já eu explico por quê. Seno ao quadrado de x vai ser igual a... Pessoal, calculando aqui o MMC, tá, de 1 e 9, o que nós temos, pessoal? Nós temos o próprio 9. E 9 dividido para 1 vai dar 9, não é isso, pessoal? 9 vezes 1 vai dar 9. Menos, pessoal, 9 dividido para 9, 1. 1 vezes o 3, 3. Então, pessoal, eu sei que o seno ao quadrado de x vai ser igual a 6 sobre 9, correto? Bom, galera, ainda não simplifica não. Você fala assim, professor, 6 e 9 dá para simplificar. Eu falei, beleza, mas não simplifica não. Simplifica não. Pessoal, seno de x vai ser igual a mais ou menos. Lembra, pessoal, esse 2 vem para o segundo membro. Eu tenho que colocar aqui o mais ou menos, tá, galera? Raiz quadrada de 6 sobre 9, ok? Por que eu não simplifiquei, pessoal? Porque eu já estava prevendo que ia ter que tirar a raiz quadrada, e se eu simplificasse, e depois ia gerar uma raiz no denominador, e eu ia ter que fazer a racionalização. Isso não é legal. Então, pessoal, meu seno de x vai ser a mais ou menos, tá, pessoal? Raiz quadrada de 6 sobre 3, correto? Muito bem, pessoal. E agora que eu tenho seno positivo e negativo, eu tenho que saber qual desses dois valores eu devo aceitar, se é o positivo ou se é o negativo, correto? Bom, pessoal, percebam, tá,
que no segundo quadrante, tá, pessoal? Olha, no segundo quadrante, como foi explicado aqui bem no início do exercício, tá, pessoal? No segundo quadrante, o seno, ele é o que mesmo? Ele é positivo, certo? Se o seno é positivo, então eu devo adotar, obviamente, o valor positivo para o seno. Então eu sei aqui que seno de x vai ser igual a mais raiz quadrada de 6 sobre 3, beleza? Então aqui a gente determinou o valor do seno de x. Então estamos aptos, tá, agora, pessoal, nesse momento, para calcular, né, o que o exercício está pedindo, que é a tangente de x, certo? Pessoal, nós sabemos que a tangente de x é o valor do seno de x dividido pelo cosseno de x, beleza? Então nós temos aqui, pessoal, que a tangente de x, ela vai ser igual a, né, pessoal, raiz quadrada de 6 sobre 3, certo? E aí, pessoal, dividido pelo cosseno, que é o menos raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Pessoal, percebam que nós temos aqui a divisão de duas frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nós temos aqui que a tangente de x vai ser igual a raiz quadrada de 6 sobre 3, certo? Vezes, abre parêntese para o que a gente tem o menos, né, pessoal? Aí aqui 3 sobre a raiz quadrada, né, de 3, correto? Bom, pessoal, nós podemos aqui então simplificar este 3 com este 3, correto? E aí nós temos aqui, né, pessoal, a multiplicação. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder ter espaço para poder finalizar o nosso exercício, tá, galera? Então nós temos aqui o seguinte, tá, pessoal? Que a tangente de x vai ser igual a raiz quadrada de 6 sobre, né, pessoal, o nosso raiz quadrada de 3. E tudo isso negativo, porque aqui, pessoal, é um valor positivo, esse aqui é um valor negativo, na multiplicação sinais diferentes da negativo, certo? Bom, pessoal, percebam que eu tenho aqui uma divisão de duas raízes, né? Então, existe uma propriedade lá dos radicais que permite que eu possa fazer essa divisão, certo? Então aqui, pessoal, menos raiz quadrada de 6 dividido para raiz quadrada de 3, isso então vai dar raiz quadrada de 2. Ou seja, pessoal, a tangente de x é o menos raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal?